Ora, cá estamos nós, para mais um Futebol Clube do Porto em Casa. Bem-vindos a este episódio tão especial deste programa, muito pedido, não é? Vocês sabem, entupiram a caixa de mensagens para Ricardo Quaresma estar aqui no Futebol Clube do Porto em Casa connosco, foi muito pedido e nós, não é, como somos bonzinhos, fazemos as vontades todas e está cá. Ricardo Quaresma já daqui a pouco vai estar aqui a conversar connosco e hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, mas vou chamar primeiro aqui o Rui para ele nos explicar como é que vai ser o programa hoje. Alô, Rui, como é que estás? Amigas, tudo bem? Está tudo? Tudo bem, pá, tudo bem. Entusiasmado? Claro, é óbvio, não é? Como todos. Aliás, eu acho que estou entusiasmado todos os dias, não é? Naturalmente, com o Ricardo tenho também uma relação especial, um carinho muito grande e acabei por privar com o Ricardo também em trabalho no Futebol Clube do Porto. Os anos que ele esteve no Futebol Clube do Porto, também trabalhámos em conjunto, cada um na sua área. Ele a fazer magia e eu a fazer pela vida. Naturalmente que é sempre um momento especial rever alguém que marca tanto os adeptos do Futebol Clube do Porto e é nessa condição também que estamos aqui. Eu acho que é a primeira condição de todas para nós quando falamos com estes nossos convidados, é essa, é também de adeptos. Por isso, também vamos meter aqui uma outra perguntinha de adepto, mas hoje basicamente estamos de folga, não é? Eu vou ajudando a tentar enquadrar aqui umas coisas. É de folga como quem diz, porque eu estive aqui à procura de perguntas, minha Nossa Senhora, mandaram milhares de perguntas para o Ricardo e é isso. Hoje nós decidimos que a maioria do programa, quase na totalidade, vão ser perguntas dos adeptos do Porto, como é óbvio, claro. Porque eles pediram muito a presença do Ricardo e por isso hoje vamos fazer essa vontade. Não vai dar para ler todas, pessoal, peço desculpa, claro, quem me dera conseguir ler todas, mas não dá, são muitas, são milhares de perguntas, mas vamos tentar aqui ler o máximo possível. Há uma tipo que se tu lesses todas as réplicas que ela tem, estávamos aqui 2 horas e só depois é que começamos. E vamos fazer essa logo a abrir, que é já para matar o assunto. Olha, Rui, chama aí o craque para começarmos esta conversa. Chamar Harry Potter, Mustang, tantos apelidos e tantos nicknames que ele foi tendo e tem ao longo da sua carreira. Vamos chamar o especialíssimo Ricardo Quaresma. E aí está ele. Ricardo, bem-vindo. Tudo bem? Como é que estão? Como é? Está tudo? Está tudo tranquilo. Tudo bem, olha, também recebeste muitas perguntas no teu Instagram ou não? Recebi milhares de perguntas. Pá. Opa, sabes que eu não vou ao meu Instagram. Eu tenho uma pessoa que trabalha no meu Instagram e então eu não vou muito ao meu Instagram. vais quando podes, não é? Vais quando podes. Não vais eu. Sim, quando posso. Olha uma coisa. Já para começar esta conversa, primeiro, antes de começar as perguntas, deixa-me perguntar como é que tu estás, como é que está a tua família, né? Neste período menos bom que estamos a passar, como é que vai aí as coisas na Turquia? Olha, graças a Deus estamos bem, estamos em casa, o meu filho mais velho tem escola online, Sim. tem todos os dias aulas. Eu diariamente faço o meu treino, quando posso vou lá fora, depende do tempo também. Quando o tempo está menos bom, faço dentro de casa, no ginásio. E tento me manter em forma, porque está à espera também de começar a jogar e a treinar, porque não é a mesma coisa estás em casa, claro, e estares no campo. E sinceramente já tenho saudades de voltar à minha rotina. Olha, o que é que tens feito para te distrair aí por casa? Ainda por cima tu és um homem que gosta de te vestir, não é? Sair, dar aquela pinta. O que é que tens feito para passar aí o tempo? Olha, o que é que eu tenho feito? Tenho jogado a bola com o meu filho, tenho andado no trampolim com os meus filhos, que às vezes sai de lá com o joelho a chorar, que o joelhinho já está a ficar velho já, e basicamente é isso, aproveitar os momentos com eles. Muito bem, e fazes tu muito Miguel, bem diferente daquele menino irreverente que chegou ao Futebol Clube do Porto há tantos anos. Não havia trampolim na altura para saltar em casa. Mas a essência eu acho que ainda está lá. A essência está lá. Vamos começar com estas perguntas. Hoje vais ter aqui uma dose pesada, Ricardo, tens muitas perguntas. Não vamos responder a todas, certamente, vamos conseguir aqui responder a algumas, mas vamos ver e vamos matar já este assunto, porque, sei lá, Rui, 50% das perguntas que mandaram para o Ricardo é quando é que voltas, se esperas voltar ao Porto, se vais conseguir voltar ao Porto, se sonhas muito com isso, como é que é, vamos te ver vestido ao Porto.
Ricardo, responda o que tu quiseres a isto, mas claro que quem fez esta pergunta, porque foram milhares de perguntas de pessoas a perguntar isso. Ainda sonhas com esse regresso ao Porto? Como é que é? Opa, eu gostava muito, sinceramente gostava muito. O meu contrato com o Kazim Pachá no final do ano, posso estar livre ou não, porque já devíamos ter uma reunião para resolver isso, mas infelizmente com esta situação ainda não tivemos tempo de sentar e de falar sobre o assunto. Agora, obviamente, que o Porto é sempre o Porto. Eu já disse isso, gostava de acabar no clube que amo. Pronto, está Agora, respondido. obviamente que há muitas coisas pelo meio Claro que sim, no futebol às vezes as coisas não é? Não é como nós e não queremos. sou eu que, exatamente, não sou eu que posso fazer tudo, mas por mim, obviamente que acabava no Porto. Muito bem. Primeira resposta está respondida. De nada, malta, já, De trivela, respondi de trivela. aqui aí há 500.000 perguntas, já está respondida a essa, já está despachado logo no início, já despachei esta. Fazemos aqui outra que também aqui é o Tiago Brito, estava aqui a perguntar, já que tens esse amor pelo Futebol Clube do Porto, já não é segredo para ninguém, não é? Já ao longo dos anos o assumiste. Te lembras do momento em que achas que te tornaste portista, a sério? Começaste a sentir mesmo esse portismo? Não há de ter sido logo no primeiro dia, né, Ricardo, na chegada ao Futebol Clube do Porto, podes ter Não, começado a não, não, afeiçoar ao não, não. clube, mas não. Quando é que foi esse momento? Opa, eu acho que os meus primeiros 6 meses de Porto já comecei a perceber mais ou menos o que era o Porto. Começas a sentir que o Porto é diferente dos outros. Mas eu acho que começar a gostar no meu segundo ano. Acho que foi aquele ano que deu aquele clique que, que era aquilo que eu precisava para a minha vida e aquela cidade, aqueles adeptos também me ajudaram a chegar a alcançar o amor que tenho hoje pelo clube e pela cidade. Tanto é que continuo a ter casa no Porto e os meus filhos pedem-me sempre, quando vamos para Portugal, pedem-me sempre ir para o Porto em vez de ir para Lisboa. Muito bem. O Rico ainda tem o quarto com aquela imagem do Porto, do dragão, não? Ainda tem Aí aquele... não quer que ninguém toque naquilo. Eu Espetáculo. já tentei mudar, né? Porque ele está a começar a crescer. E ele já me disse, pai, podes mudar tudo o que quiseres, mas aqui não vale a pena tocar porque eu não quero que tires isso. Então, ele tem nas duas casas, tanto no Porto como em Lisboa, tem a mesma imagem no É a quarto mesma dele. imagem? Ah, é? É a Pensava que mesma era só imagem. numa. Muito bem. Ele Não, gostou tem mesmo nas da duas. imagem. Agora, Miguel, deixa-me fazer aqui uma. Se calhar os adeptos já fizeram esta pergunta e eu agora Diz, vou diz. meter aqui um Não, bocadinho. estás à vontade, senão Epá, sou eu a ler perguntas também, não é? nós já percebemos que o miúdo também é bom de bola para caraças, não é? Quer dizer, podemos ter aqui Ah, um segundo Quaresma no Porto, ó, Ricardo. Quem sabe? opá, Deus queira que seja melhor que eu. Não é Deus fácil. queira que seja melhor que eu, mas vamos ver o que é que o futuro nos guarda. É aquilo que eu já disse à minha família. Eu nunca vou meter pressão nos meus filhos para jogarem aqui ou para serem o que quer que seja. O que eles decidirem por mim está decidido. Obviamente que eu vou dar sempre a minha opinião e, e quem me dera ver o meu filho vestido de Porto e de ganhar tantos títulos como eu consegui ganhar no Porto. Quem sabe, espero que sim, um dia. Ia ser muito especial. Olha, malta, vocês podem continuar a mandar perguntas. Eu vou ver aqui no Instagram do Porto, no Facebook do Porto, nas redes sociais do Futebol do Porto, onde estamos em direto também a passar esta conversa com o Ricardo. Já tenho aqui algumas selecionadas desde ontem que vocês estão a mandar perguntas para o Ricardo, mas eu vou continuar a ver. E, Rui, já que estamos nisto também de falar deste portismo, né, eu aproveitei aqui uma pergunta do João Moreira para ver também se o Ricardo consegue explicar. Isto é uma pergunta muito difícil, Ricardo. Mas para alguém que não nasceu portista, não é? Porque é uma verdade. Para ti, o que é Uhum. ser portista? Qual é a essência de ser portista? É o que ele te pergunta. Pá, como é que eu te vou explicar isso? Eu quando eu vesti a camisola do Porto, eu percebi que tu tinhas que lutar contra tudo e contra todos. Porque em Portugal as pessoas olham de lado para os portistas. E isso fez-me começar a perceber que o porquê do Porto ser diferente. Porque tu quando olhas de lado para alguém é porque tens ciúmes ou porque gostavas de ser como aquela pessoa e não o és. E
e eu comecei a perceber que estava na casa certa. E então é difícil explicar-te aquilo que tu sentes ao vestir essa camisola, entendes? Porque só quem a veste é que sabe aquilo que está a sentir naquele momento. E eu muitas vezes entrava em campo e, independentemente de jogar bem ou mal, metia uma coisa na cabeça: tenho que deixar tudo o que tenho por este emblema, por esta cidade, por este clube, porque o Porto não é só o clube, o Porto é a cidade. Então tu Ricardo, tens tu que... um dia, num final do jogo, disseste que se tivesses que morrer em campo pelo Futebol Clube Porto, morrerias. Ainda sentes isso? E morreria feliz, morreria feliz, e digo-te, um dia que eu pudesse acabar no Porto e se Deus tivesse que levar dentro de campo, eu ia feliz. Muito bem. Está bem Eu ia respondido. feliz. Está bem respondido. Olha, está aqui também o Jonathan já a provocar-te. Eu aqui não vai ser fácil manter o mesmo assunto, Rui, porque eu vou recebendo aqui perguntas, mas ele já está aqui a provocar-te, a dizer: Ricardo, o Jonathan Costa é o que está a fazer a pergunta. Ricardo, o Benfica é o teu adversário favorito? Em Portugal? Sim, em Portugal. Sem Podes dizer dúvida. alguns favoritos que tens para além do Benfica? Quais são os Não, adversários que olha, dão assim mais pica de fronteira? gostava muito de jogar contra o Benfica, aqui na Turquia contra o Fenerbahçe, porque a rivalidade é mais ou menos a mesma coisa entre Sim. Besiktas e Fenerbahçe. Mas o Benfica era daqueles que eu mais descansava durante a semana para chegar sempre, sempre, sempre em alta para esse jogo, porque todos nós esportistas sabemos que nesse jogo é um jogo especial para nós. E então era a semana em que eu me preparava melhor para chegar ao campo e rebentar com eles. Oh, Rui, a verdade é que o Ricardo tem muitos golos, não é? Tem 50 golos, se não me engano, marcados pelo Futebol Clube do Porto, mais coisa, menos coisa, acho que é por volta disso. E ele tem alguns golos muito bonitos frente ao Benfica, não é? Olha, e tenho o primeiro de todos, porque muita gente se É lembrará, verdade, a é verdade. estreia absoluta do Ricardo é contra o Benfica, na Partiu o Argel, não Supertaça. foi? Pois, Aquela jogada que ele parte o Argel. como o Futuro dizia no outro dia sobre o Bincaloffer, ainda está ali o Argel ainda está ali à procura, entrou-lhe um cabido, ainda está ali à procura, não é, Ricardinho? Aquela Supertaça em Coimbra, 1-0 logo para abrir. Lembro. Logo para abrir. E com as ameaças do Argel, né? Durante o jogo, sempre a picar-me, sempre com aquelas coisas dele, né? Faz parte do futebol, Como tu gostavas disso. mas adoro essas coisas. Mas não, mas são sempre jogos especiais e com todo o respeito que tenho pelo Benfica, é o clube em que eu tinha mais pica de jogar, era contra eles. Olha, mas esse teu primeiro gol pelo Porto está assim num lugar especial para ti? Todos os golos estão guardados Eu vou colocar aqui o primeiro gol para quem não viu, os mais novinhos talvez não tivessem visto este O gol. cabido a entrar. Ricardo, é que começar, não é? Estreaste logo frente ao Benfica, logo com um golo e um grande golo, não é? E uma Na Supertaça. altura, Este gol valeu sim, uma Supertaça. e valeu um título, não é? O que é que isto representou para ti? Tens este aqui que também é um grande golo, É infelizmente logo não a acabou com seguir. uma vitória, também é numa Supertaça, não é, Rui? É Mas a esta Supertaça Europeia europeia. contra o Valência. Segundo jogo, segundo golo. Mas este aqui, frente ao Benfica, diz. Sabes que para mim nesse primeiro jogo que eu faço com a camisa do Porto, para mim foi uma responsabilidade muito grande. Porquê? Porque eu vinha do Barcelona e o Porto tinha também acabado de ganhar tudo, naquele ano do Mourinho, né? É verdade, é verdade. E acaba de perder um jogador, opa, que é um super craque, é um mágico, que era o Deco, né? E queiramos ou não, eu vim substituir o Deco. Opa, e para mim era uma responsabilidade muito grande, porque, ok, eu sempre acreditei nas minhas capacidades e no meu talento, mas também tens de perceber que está a sair um grande talento para entrar outro. Então era uma responsabilidade muito grande em cima de mim. E depois também vinha daquela fase em que as coisas não me tinham saído bem no Barcelona e que muita gente Certo. especulava e criticava e metia muitas coisas em cima da mesa. Que isso eu fui-me habituando ao longo da minha vida, sempre às críticas. Mas esse jogo eu meti na cabeça que tinha que entrar bem, que era para também os adeptos do Porto começarem logo a acreditar em mim e perceberem que tinham ali um jogador em que podiam contar com ele para tudo. Aí foi logo. Olha, ali tinhas o 10 nas costas, não me deixaram escolher o 7 na altura, foi? Ou como é que foi?
Não, o 7 eu acho que era o Pepe. Acho que era o Pepe, Era o o Pepe, número pois era. 7. Ele ainda tinha, pois era, pois era. Era, o Estranhamente era 7 o Pepe, pois era. o 7 era o Pepe e deram a camisola número 10 a mim. Só para meter mais pressão, né? Também, pronto. E pesava, porque, como eu já disse, o Deco era um mágico, não é? E pesava. Olha, Não pesava só o número, pesava à pois, frente e atrás, porque à frente tinhas o símbolo, atrás tinhas o número. Não era fácil. nada facilitava. Olha uma coisa, aqui o Rui também fez a tua introdução com algumas alcunhas que tu tens, né? E está aqui o Carlos Saraiva a perguntar qual é a tua alcunha preferida que deram até hoje. Opa, eu achei Há graça a alguma que não todas. gostas? Há alguma que não gostas, por exemplo? Não. Não, Não. não, achei graça a todos. Tive o Senhor dos Anéis, porque quando jogava com as mãos cheias de anéis, Ah, tu já foste o Senhor dos Anéis tive. e o Harry Pois Potter foi, também. pois foi. Ele percorreu os filmes todos. Olha lá, achei graça a todos, mas sinceramente prefiro que me chamem Quaresma. Claro. Olha, deixa eu ver aqui outra. Olha, está aqui uma pergunta que também acho que já se pode fazer, que é o João Castro, até porque já falaste desse portismo e como é difícil também defrontar o Porto, e ele está a perguntar isso, que é como é que foi jogar contra o Porto? Eu lembro-me das tuas declarações no final do jogo, estavas no Besiktas na altura, disseste que foram os 90 minutos mais difíceis da tua vida, mas agora passados uns aninhos, o que é que te recordas desse jogo frente ao Porto? Opa, o que é que eu me recordo? Lá está, o amor dos adeptos, o carinho, o respeito que ainda continuam a ter por mim, isso ainda tornou as coisas mais difíceis. Porque mal eu entrei para o aquecimento, comecei logo a receber aquele carinho dos adeptos, não é? A cantarem o meu nome, uns a pedir para eu voltar, e tu Como estás sempre. ali, estás a aquecer, mas queiras ou não, vais ouvindo as coisas. E, epá, foi difícil. Já antes do jogo, eu tinha dito à minha família, estava no hotel e falo sempre com a minha mulher, com os meus filhos, e dizia a eles: hoje não vai ser nada fácil pisar a minha casa, não é? Porque eu considero o Porto a minha casa e não foi nada fácil. Tanto que quando fiz aquele cruzamento para o Talisca, eu não festejei, fiquei parado, porque acho que não fiz gol, mas para mim foi a mesma coisa. A assistência ao gol para mim é a mesma coisa e custou-me. Custou, mas tinha que fazer o meu trabalho. Claro que sim, claro Mas, que sim. mas, É isso que se foi, aprende foi, no Porto. mas foi bastante difícil para mim jogar contra o Porto. Ainda há uns dias temos aqui o Derlei que a conversa era a mesma, né? E ele dizia que sentia muita dificuldade. E ainda bem que não fizeste nenhum gol contra o Porto. Olha, obrigado por isso. O Derlei Sim, também não marcou Não, nenhum. Ó, Miguel, sim, sim. se Estava o a dizer que fizesse, não Tinha que festejava. ser, né? Se o Claro. fizesse, não mas pôr a festejava. bola na cabeça do Talisca que tinha jogado no Benfica também foi a mesma maldade. Foi quase como se fosse Pois foi. podia ter sido noutro, no Tossum. Olha, Rui, nós estamos aqui a falar de regressos, né? De que pedem muito ao Quaresma para voltar, mas na verdade ele já voltou, né? Porque ele teve duas Já vidas no voltou, Futebol claro Clube que Porto. sim. Ele teve a primeira, depois foi embora e acabou por voltar também porque havia muita gente a pedir-lhe para voltar na altura, ele também queria voltar. Ricardo, está aqui a Ruth Saraiva a perguntar como é que foi voltar ao Futebol Clube do Porto naquele momento, porque é que tomaste esta decisão? Olha, essa decisão, lá está, o dinheiro às vezes não é tudo. Porque eu fui para a Arábia, fui para o Dubai jogar, Sim. onde tinha um bom contrato, mas não era feliz. Não era feliz porque achava que com 29 anos ainda tinha muita coisa para fazer pelo futebol. E mais uma vez tenho que agradecer ao Presidente por acreditar em mim e dar-me a oportunidade de voltar ao clube. E Tu quando, lembras desse dia que voltaste? Tinhas um treino aberto que estava, sei lá, Rui, quantas pessoas estavam no estádio? Eu acho que foi o recorde nesse treino aberto. Acho que estavam mais de 20 mil pessoas no dia 1 de janeiro no Dragão. Sim. Só para ver não só para ver o Quaresma, mas também foi uma das razões, não é? Lembras desse dia, opa, Ricardo? claro que me lembro e obviamente que me lembro porque lá está as críticas aí jogadores a dizer que eu estava gordo, que já estava enterrado, que já estava Pois não sei era, o pois quê. era. Lembro-me disso tudo e, como eu já disse, feliz por ter um presidente em que sempre acreditou em mim e que sempre me deu a oportunidade de poder voltar ao clube e também ao treinador na altura, ao Paulo Fonseca, porque também abriu a porta para poder voltar
e poder representar a equipa dele. Olha, encontrei aqui umas imagens até desse dia, que isto é uma reportagem da altura. Estavas com um estilo de cabelo diferente, né? Mas estilo de cabelo diferente também é normal para ti, né? Que tu estás sempre a mudar de estilo de cabelo. Mas olha, deste treino... Agora ando mais calmo. Agora ando mais calmo. Estabilizou. Mais calmo. Mas olha, isto... Diz. É incrível, é aquilo que eu digo. Eu, quando visto essa camisola, parece que estou nas nuvens. Parece uma criança quando vai lá para o campo do bairro jogar até à meia-noite, 1 da manhã. E eu sinto-me assim quando vesti essa camisola, sentia-me, não sei, sentia-me com uma liberdade enorme, sabes? Parecia que estava noutro mundo. Olha, já que falaste aí de bairro, e que não é certamente talvez o mesmo, eu acho que melhor, tenho mesmo a certeza. Nós temos aqui um programa que é o momento da gente infiltrada, ou seja, sei lá, pessoas que te conhecem, talvez bem, que querem entrar aqui no programa, querem se meter contigo. Então temos este momento que é o momento da gente infiltrado. Não tenhas medo, que aqui não vai entrar aqui ninguém para nos fazer mal. És tu, porque o Quaresma continua a ter casa no Porto. Dá-te uma triplada. Olha, mas eu vou colocar aqui o primeiro agente infiltrado, porque temos vários, pá. Hoje há aqui muita gente a querer meter-se contigo e vou meter aqui o primeiro, já que falaste também do bairro. Olha, está aí ele. Paulo Machado quis-te mandar uma mensagem, mandou para mim para te mostrar, não é? Ele diz, olha, sei que hoje vai estar aí o Quaresma, pergunta se lembra quando me vinha buscar e trazer ao bairro do Cerco do Porto. Lembras-te que histórias são essas? Como é que era isso? Ia lá, subia lá à casa dele, ao apartamento dele, cumprimentava os pais, depois quando descíamos, obviamente tínhamos os ciganinhos todos à minha espera, não é? Ficavas que meia hora a tirar fotos? Ficava ali a falar com eles, sempre trataram-me super bem, e sempre com aquele carinho, aquela admiração, aquele respeito todo. E fui várias vezes lá ao bairro e à casa do Paulo e sinceramente é onde eu me sinto bem, é nos bairros, obviamente que cada um com a sua vida, mas não tenho problema nenhum em ir aos bairros e estar com as pessoas que eu conheço dos bairros. Olha, foi um dos grandes momentos. É um dos grandes momentos que eu recordo com o Ricardo. Lembras-te que fomos aos Olivais, creio, não foi, Ricardo? Uma vez que fomos levar o Futebol do Porto através do Ricardo ao seio de Lisboa, ao coração de Lisboa, a um dos bairros emblemáticos de Lisboa, e fomos muito bem recebidos, e o Quaresma, por sportinguistas, mesmo benfiquistas, muito bem recebido. Lembras-te dessa tarde, Ricardo? Lembro-me, até não me lembro. Não, eu por acaso tenho a sorte de benfiquistas e sportinguistas continuarem-me a respeitar e a admirar pelo jogador e pela pessoa que sou. E é aquilo que eu já disse, vim de um bairro e sempre que posso ir aos bairros que eu conheço e que tenho os meus amigos lá, irei lá sempre, porque não é por eu ser quem sou que vou deixar de falar às pessoas que sempre me trataram bem. Olha, saudades de Paulo Machado, estava-te a perguntar isso para ele também não ficar aí, né? Sem uma reação tua. Não, o Paulinho vai ser sempre especial, porque é um miúdo que eu sempre gostei, é um miúdo que ainda há pouco tempo o encontrei, estava a ir para Lisboa, e ele estava a vir da Índia, e fomos os dois no mesmo avião. E lá está, é sempre aqueles amigos que ficam no futebol, e ele certamente é uma pessoa especial para mim. Muito bem, está respondido aí, Paulo. E vai estar cá num dia destes, não vai, Miguel? Vai estar, vai. Paulinho Machado para a semana. Promete. Vai ser um programa. Ele é engraçado. Vai. Olha, já que o Rui estava a falar disso também de seres bem recebido pelos benfiquistas, né? pelos sportinguistas, até muito pelo que fizeste pela seleção, né? Também deste muitas alegrias ao povo português, não só através do Porto, mas através da seleção. Tem um comentário muito engraçado do Miguel Guedes no Instagram a dizer: Ricardo, eu também era do Sporting e mudei para o Futebol Clube do Porto. Sinto que foi a melhor decisão da minha vida. Também foi a tua? Não, olha, era só em jeito de provocação.
Diz. Não, eu vou ser sincero, o Sporting vai estar sempre comigo, porque Claro, foi o jamais, clube que te formou, né? Claro. foi lá que eu fui feito e foi lá que me abriram as portas para o mundo do futebol. Então eu vou ter sempre um carinho muito grande pelo Sporting. Mas lá está, o Porto é o Porto. É difícil explicar-te o porquê de gostar tanto, ou de amar tanto o Porto. Mas acho que foi a melhor decisão que ele tomou. Está respondido, Miguel Guedes. Pronto, tomaste uma grande decisão na tua vida. Olha, deixa-me ver aqui. Olha, também tem aqui uma pergunta muito engraçada, que estávamos a falar aquilo dos cabelos, né? Agora não tens mudado tanto Dos de penteados. cabelo. Sim. Olha, está aqui a Ruth Marinho a dizer assim: Ricardo, para mim, foste o jogador mais bonito que já passou pelo Futebol Clube do Porto. Moral, Tem bom gosto, tem bom gosto. E está a dizer qual foi até agora o teu penteado preferido? É a pergunta dela. Eu lembro-me de alguns, pá. Tiveste cabelo branco, basictas, não era? Sim, Chegaste a ter assim meio branco, quase branco. Diz. Mas quando eu tinha bom cabelo, gostava das tranças. Gostei Ok, muito de quando fazer fazias tranças. Isso é das tuas primeiras fases no Porto também, não é? Ainda era fita, ainda era fita, não é? No primeiro ano era fita. Era fita. No segundo já comecei a meter umas trancinhas. Depois comecei a fazer também o moicano, a crista. Sim. Comecei com essas palhaçadas. Miguel, deixa-me só. Mas a verdade, Rui, a verdade é que mete um bocado de nojo, porque fica-lhe tudo bem, sabes? E isso chateia-me um pouco, vá. Quando o Ricardo diz que começou a meter as tranças naquele segundo ano do Porto, sim. eu ia meter aqui uma provocação. Era para irritar o Adriano, só, Ricardinho. Com a Adriança eu tenho histórias com o Adriança engraçadas que na altura não achei piada nenhuma. Hoje em dia acho engraçado, porque na altura o Lucho tinha mais tatuagens que eu. O Lucho estava quase todo tapado já. E ele chegou-se ao pé de mim e disse assim: gostas de tatuagens? Eu disse: gosto, se não gostasse não fazia, não é? Ele disse: pois, mas jogadores com tatuagens comigo não jogam. Eu fiquei a olhar para ele e disse: o Lucho meteste-se um capitão logo no primeiro ano do Porto, não é? No primeiro ano do Lucho, e estás-me a dizer a mim que jogadores com tatuagens não jogam. O Adriano tinha coisas engraçadas, mas que ao mesmo tempo irritavam. E a mim irritou muito durante a época. Mas foi dos treinadores que puxou mais por mim. Sim. Achas que te fez crescer como jogador? Fez-me perceber muita coisa que me passava ao lado. Não é que eu não entendesse ou que não percebesse, porque eu percebia e entendia perfeitamente o que é que queriam, mas passava-me ao lado e fazia aquilo que me dava na cabeça. E ele fez-me entender que eu tinha que entrar na linha, e mais na linha dele do que nas outras linhas, não é? Mas acabámos por fazer uma época fantástica com ele. Miguelinho, no outro dia vimos o resumo daquele ano do Adriança em que o Porto é quase campeão em Alvalade, com o gol do Jorginho, e na altura nem falamos disso. Eu acho que não temos essa imagem hoje, e agora é que me lembrei. A azia do menino, do Ricardinho, a sair aos 60 minutos para entrar lá. Saíste louco! O Bahia mandou-me sentar ao lado dele e disse: está calado, não vais fazer nada. Eu estava seco com ele. Vais-me tirar contra o Sporting a 60 minutos, por amor de Deus. Mas ele tinha essas coisas. Para ele não havia cá estrelas, não havia cá nomes, não havia cá nada, sabes? Para ele era tudo igual. E nisso eu admirava porque ele olhava para todos da mesma maneira. Tivesses o currículo que tivesses, ele falava da mesma maneira para um jovem como para um jogador mais experiente. E eu, na altura, lembro, por exemplo, do Jorge Costa, que é uma lenda, não é? Para mim é um exemplo como pessoa e como capitão que foi.
e ele chegou ali e bateu de frente com vários jogadores que tinham feito muita coisa pelo clube. Ele tinha essas coisas, há que respeitar, mas também é aquilo que eu digo, não foi fácil lidar com o Adriano. E o mais curioso, Rui, é que toda a gente que passa por aqui que foi treinado por ele diz o mesmo, não é? Mas fala disso, fala da frontalidade que ele tinha também e sim, do assumir das sim, decisões. isso é verdade. Não é? Não, mas lá está, ele ganhou o respeito de todos, porquê? Porque ele falava com todos da mesma maneira. Ele não olhava, por exemplo, para o Bahia de uma maneira e se calhar para o terceiro guarda-redes de outra maneira. Ele olhava para todos da mesma maneira e se tivesse que discutir com o Bahia, como aconteceu algumas vezes durante o treino, ele discutia. Se tivesse que mandar alguém para o banho, ele mandava, como aconteceu muitas vezes no treino. Por isso ele tinha essas coisas, só que ele era uma pessoa em que tu não sabias como é que ele ia estar no dia-a-dia, porque ele hoje dizia-te bom dia, amanhã não te dizia, hoje estava bem disposto, passar 10 minutos já estava mal disposto, então tu tinhas que saber lidar com ele, mas hoje jogavas, amanhã não jogavas. Não. O pior, tu lembras-te da convocatória, como é que ele fazia a convocatória? Lembras-te disso? Não. Não, que eu não estava no Porto na altura ainda. Ainda não estava lá. Não. Estava como jornalista ainda, eu entro depois. Ok. Ele reunia os jogadores no meio campo, então ia passando o dedo. Tipo, olhava para ti, fazia, tu estás. Se o dedo dele passasse por ti, esquece, já não estavas. Já esquece. Pá, era uma ansiedade, tu vês o dedo a passar e eu já fui. Já não estou na convocatória. Ele fazia coisas, a sério, ele tinha coisas que não cabia a ninguém, mas Ricardo, também tinha as coisas dos números, não é? Foi ele que decidiu os números ou não? Do 1 ao 11, pelo menos, não era, Rui? Era assim uma coisa. Foi. Ele chegou lá, disse que o extremo tinha que ser o número 7, o outro extremo tinha que ser o número 11, coisas antigo, né? Porque isso o segundo extremo antigo. O extremo suplente era o 17 e o outro era o 21, não é? Exatamente, o segundo ponta de lança tinha que ser o número 10, o ponta tinha que ser o número 9. É aí nesse ano que me dá o número 7, é ele que me dá o número 7. Finalmente. Olha, finalmente. Se foi mal para uns, para ti foi bom. E atenção que nesse ano o Ricardo resolveu muitos jogos de 1-0, Passos de Ferreira, lembro perfeitamente, Boa Vista, com o Vitória 2-0 faz o gol decisivo, assistência no final da taça. Eu diria, Ricardo, tu com o Adriano, que é o teu, digamos assim, quem tu mais recordas de início, não é? Porque o primeiro ano foi muito turbulento entre Fernandes, campeão do mundo no primeiro ano, e vamos falar disso, acho eu, porque te vão colocar essa questão seguramente. Sim, tem aqui questões da Intercontinental. Eu diria que esta relação de amor-ódio, aqui já meter-me um bocadinho também nas perguntas dos adeptos, amor-ódio da altura, como tu dizias, não é? Jovem e queria jogar sempre com o Adriense, passados todos estes anos, é semelhante à de todos, é uma visão de compreensão, não é? Toda a gente percebe hoje que ele foi importante. Sem dúvida. E eu às vezes, todas as conversas que eu tenho com as pessoas mais chegadas, eu falo sempre do Adriense, porque ele tinha a maneira dele estar no dia-a-dia dele, tinha as coisas que tu na altura te irritavam, por exemplo, no treino tu não te podias rir, tu não podias ter uma brincadeira com um colega teu porque ele não admitia. Coisas que são normais no futebol, mas são coisas que te marcam e que não deixa de ser a verdade. É que nesse ano, já quando ele mete a tática dos 3 centrais, em que toda a gente o criticava e ele passou-lhe completamente ao lado as críticas, a gente acaba de fazer uma época fantástica e chegávamos a qualquer lado e toda a gente tinha medo de nós. A verdade é essa. Agora, obviamente que ele foi uma pessoa especial, mas é o que eu te digo, lidar com ele o dia-a-dia não era fácil. Não era fácil lidar com ele o dia-a-dia. Agora que foi uma pessoa importante para mim, foi. Porque ensinou-me muita coisa e meteu-me no caminho certo. Olha, Ricardo, já que estamos a falar de treinadores, tem aqui uma pergunta também, que é do João Oliveira, a perguntar que imagem é que tu achas que os treinadores que te treinaram até hoje têm de ti? São imagens diferentes? Talvez se do Ricardo mais novo era uma imagem diferente, agora é outra. O que é que tu achas? Eu acho que tem uma imagem diferente de mim.
porque eu quando era mais novo fazia aquilo que ia-me na cabeça e não ouvia muitos treinadores, até porque eu achava e continuo a achar que tu dentro de campo tu é que és o treinador, porque tu é que tens que decidir as coisas, não, o treinador pode-te andar a semana toda a ensinar, mas dentro de campo és tu que tomas as decisões. E então eu era muito nisso, muita gente falava que eu não defendia, que taticamente era fraco, E era verdade mas ou a mentira? verdade, não, eu não era a questão de não defender, porque eu quando tinha que defender, eu defendia. Agora, se me perguntares, gostas de defender? Não gosto. Gostavas mais de correr para a Não, frente do que para trás, não é? não, porque assim, se tu reparares, vês o Cristiano a defender, não vês. Sim. Vês o Messi a defender, não vês. Porquê? Porque eles precisam de força para ir para a frente, para resolver na frente. E então, sempre foi isso que eu pensei. Eu preciso de estar bem para ir para a frente e decidir, ou com uma assistência, ou com um golo, ou o que quer que seja. Mas, obviamente, que hoje, como está o futebol, tu tens de te adaptar ao futebol de hoje em dia. E hoje em dia é muito mais tático do que mágico. Porque antes o futebol era mágico, hoje em dia é mais tático. E hoje em dia, obviamente, são um jogador muito diferente. Agora, acho que nenhum treinador pode dizer que eu não gostava de trabalhar ou que não gosto de trabalhar, porque eu dentro de campo, como eu já disse, continuo uma criança. Porque quando vejo a bola e quando vejo um campo, para mim é a minha alegria, é a maior alegria que me podes dar, é meteres-me lá dentro. Olha, mas olha, Por já que isso, estamos a falar de treinadores, quem é que achas que foi o treinador que mais te percebeu, que mais te entendeu nessas tuas ideias? opa, o Josualdo. Era? O Josualdo era aquele treinador que me massacrava muito, mas muito durante a semana. Mas depois, ou ao sábado ou ao domingo, independentemente do jogo, ele dava-me a maior liberdade do mundo. E ele sabia que eu ia falhar 3, ia falhar 4 jogadas, se calhar seguidas, mas ele sabia que à quinta ou que à sexta eu ia resolver o jogo. Ou com uma assistência, com um golo, fosse o que fosse, ele sabia que eu ia resolver. Agora, dava muito na cabeça. Dava muito na cabeça. Dava muita liberdade, mas também massacravam. Às vezes, depois do treino, ele sentava-se comigo no meio do campo, lá os dois em cima da bola, a falarmos um com o outro. E lembro-me que massacrou muito, mas sempre ao meu bem. Sempre ao meu bem. E foi o treinador que eu senti mais liberdade. E se calhar foi o treinador em que soube aproveitar mais as minhas qualidades. Porque eu acho que no Porto as minhas melhores fases foi com o Jesualdo. Sem dúvida que foi com ele, porque lá está, pela liberdade e pela confiança que ele me dava. E é verdade que isso do chato, toda a gente fala, não é, Rui? Do É Josualdo, verdade, que era muito o chato, doutor os treinos era eram isso, chatos, que mas que na verdade resultavam. massacrava, mas foi Mas 3 vezes campeão. eu vou te dizer uma coisa, que podem, cada um ter a sua opinião, obviamente, mas eu vi jogadores normais e ele a virar jogadores normais a craques, não? Muitos Porque falam disso. Sim. ele tinha as coisas dele, tinha lá as ideias dele, mas eu vi jogadores entrar no Porto em que tinham muita dificuldade em recepções de bola, em certos movimentos, e ele depois do treino perdia muito tempo com eles e depois viraram os jogadores que viraram. Por isso é um treinador em que muita gente tem que agradecer e eu principalmente agradeço-lhe por tudo o que ensinou. Por ter tido essas É conversas verdade. em cima da bola, né? Ali no final do treino. Opa, não era só conversas, se fosse só conversas eu estava feliz. É assim, mas tu Era, eras um dos que tinha dificuldade naquela. Há muita gente que fala aqui, Ricardo, daquela recepção orientada, né, Rui? Ele que O gostava muito Ricardo não era daquele seguramente primeiro os que toque. tinha mais E esse dificuldade. não devia ser o teu caso, não é? não, esse não era o meu caso. Pois. Graças a Deus, isso a mim nunca foi um problema. O problema era depois soltar a bola, soltar. E sim, mas lá está. Eu acho que todo jogador que gosta de ir num contra um agarra sempre um bocadinho mais à bola. E tu vês, por exemplo, tens um jogador hoje em dia no Porto
do qual eu admiro muito, que é o Corona. Para mim tem uma qualidade incrível e às vezes também peca em jogadas porque dá mais um toque, dá mais isto, dá mais aquilo, mas é normal. Um jogador que seja forte num contra um, há momentos em que tu vais sempre perder. O Tecatito é o mais parecido contigo, Ricardo, desde que deixaste de jogar no Porto? Sem trivela? Sim, é um jogador que eu aprecio muito e que admiro. Acho que ele, tanto a lateral como a extrema, é o jogador que puxa muito a equipa para a frente. E é aquele jogador que eu admiro mais pela personalidade dele, porque quando as coisas precisas de alguém para pegar e para ir para cima, ele não se importa se perde a bola, se não perde, ele pega na bola e arrisca. E tu, sem arriscar, não petiscas, né? como se diz. Costuma dizer. Mas é o jogador que eu admiro muito. E depois tens o Pepe, tens o Alex Telles, que são jogadores que fazem muita diferença no Porto. Ó, Ricky, se conseguires, tenta só colocar aí alguma luz no quarto, que agora estás a ficar muito escuro Peraí. e já é mais tarde, Tá, né? peraí. E já fica escuro. Mas enquanto vais aí colocar isso, acho que já vai ficar. Deixa eu ver se fica melhor agora. Consegues ver agora? Deixa eu ver. Acho que ficou um bocadinho melhor. Está um bocadinho melhor. Ok, espera aí. Olha, vê aí, se consegues. Eu fecho aqui o store. Se fechares aí o store, achas que vai ficar melhor? Se calhar. É, porque pode estar em contra-luz. Ficas com a luz do candeeiro. Sim, porque senão o caminho só se vê a tua sombra, sabes? Vai ficar assim, tipo uma sombra só e só se vai ver isso. Mas sim, se fechares isso, se calhar ficas com mais luz. Consegues ver assim? Eu acho que está igual, pá. Sinceramente, acho que está igual. Espera aí. Olha, vê aí se consegues melhorar. Espera aí. Agora já vai estar. Agora, eu acho que agora sim. Acho que agora. Olha, vê aí. Acho que agora já vamos conseguir. E agora? Melhorou. Agora sim. Resolvidos os problemas técnicos. Pá, em direto é assim mesmo, resolve-se assim em direto. Olha, Ricky, tenho aqui. Diz, ias terminar ainda. Não, É que eu tenho aqui outra gente infiltrado, mas vai esperar. Diz lá. Estava-te a dizer, esses três jogadores, pá, obviamente que admiro todos os outros que jogam no Porto, mas esses três para mim são jogadores que mais me marcam no Porto. O Pepe, porque é o Pepe, porque continua para mim a ser um dos melhores centrais do mundo, mesmo com a idade que tem, e depois pela grande pessoa que o é, e também pelo aquilo que transmite aos colegas, né? Porque já conhece bem a casa, conhece bem a cidade. O Teles, porque acho que tem muita qualidade, tem um pé esquerdo enorme, e depois o Corona, porque acho, é o teu tipo de jogador, né? Acho um craque. É o tipo de jogador que tu gostas. Olha, deixa-me aqui meter um agente infiltrado que ele quis lembrar tempos da infância dele, sabes? Eu não sei se ele não vai ficar chateado por não teres falado dele agora dos jogadores do Porto. Se calhar vai. Chama lá, se lembrares aí mais de alguém, vai dizendo. Chama lá ele. Mas ele quis-te mandar aqui uma mensagem. Olha, deixa ver. O que é que ele te quer dizer? É o Sérgio Oliveira, pá. O Sérgio Oliveira mandou-te uma mensagem a perguntar se sabes quem era o apanha-bolas. Se sabes quem era o apanha-bolas que ficou com a tua camisola no fim do primeiro jogo da apresentação. Número 10 ainda, estás a ver? Número 10. Ele diz que não lavou a camisola durante 2 dias. E ainda cheirava a perfume, claro. Carregada de perfume. Serginho, pá. Não, por acaso já não me lembrava disso, pá. Pois também tu viste apanha-bolas a pedir de camisolas no final dos jogos, não é? Só que um deles foi o Sérgio. Pois é, o tempo passa, né? O tempo passa. Mas... O Serginho tinha pai 11 anos por esta altura, devia ter 11 anos, era um dos muitos miúdos que... E foi o que teve mais sorte, ficou com a tua primeira camisola. Isto foi no fim do jogo, acho que foi com o Panathinaikos na apresentação, tinha saído o Del Neri, e eu acho que até a equipa estava sem treinador fixo, foi o António André que ficou no banco, e portanto isto foi o primeiro sortudo que teve a tua camisola, vê lá. É verdade. Não, olha, carregadinha de perfume, como sempre, não é, Ricardo? Carregadinha de perfume, não é? E sempre. Isso, o creme não falta antes do jogo. Não, mandar um grande abraço ao Sérgio, dizer que estou contente de o ver a jogar pelo Porto. Acho que faz falta ver jogadores desses, tanto ele como o Danilo, jogadores que
que sabem o que é ser Porto, não é? Então, desejo-lhe a maior sorte do mundo e que este ano acabem a fazer a festa. Que eu Esperamos que sim. vou lá estar como adepto. Isso. Esperamos que Fica esteja. marcado, fica Parabéns. combinado. Olha, está aqui o FS Ramos a não dar aqui muitas boas notícias. Ele não fez nenhuma pergunta, mas eu só vou ler assim de passagem. Ele diz que foi despedido por tua causa, porque ia ver todos os jogos. Na sexta-feira ele faltou muitas vezes ao trabalho por tua causa e que foi despedido. Vê lá as voltas que a vida dele deu só para te ver jogar. Também tens aqui muitos pedidos para ir jantar contigo, mas como sabe, tu és um homem comprometido e não há nada disto, não é? Não há nenhum convite para ir jantar. E agora não podemos sair de casa. Não podemos sair E de agora casa. também não dá, por isso há várias razões para isso. Mas deixa-me ver aqui uma pergunta que ainda não tenham feito. Olha, está aqui o Lunito78, já que falaste de alguns jogadores do Futebol Clube do Porto, ele está aqui a perguntar-te quem é que achas que são as grandes promessas do Futebol Clube do Porto neste momento. Já disseste de jogadores consagrados. Olhando para o Porto, quem é que achas que pode ser assim uma grande promessa? Não precisas dizer todas, mas de que tu, sei lá, te identificas mais? Difícil. Sinceramente é difícil porque se tu olhares para a equipa do Porto, é quase sempre a mesma. Os titulares, claro. Ou seja, os jovens não têm assim tanta oportunidade ainda de mostrarem o talento que têm e o valor que têm. Por isso é difícil estar-te a dar um nome. Por mim, Deus queira que consigam ser todos. Claro. Né? Porque para estarem no plantel é porque já têm qualidade e valor para. Sim, tens miúdos muito novos, não é? Lá como o Fábio Silva também, que nem acabaram de ganhar a Youth League há um ano, não é? Basicamente, todos eles. Se calhar o Fábio é a maior promessa neste momento, não é? Sim, pelo menos a nível ofensivo, achas? Opa, é difícil estar-te a dar um nome, porque tu olhas para a equipa do Porto... Está tudo a dar os primeiros passos, não é? Está tudo a dar os primeiros passos. Está a dar-te os primeiros passos e depois há um ano em que tu estás bem e o outro ano desapareces. O futebol é complicado, não é tão fácil como as pessoas pensam. Sim, tu deves ter visto muita gente que era promessa na tua altura que depois não deu jogador, ou não? Tantos. Já nas camadas jovens eu tinha no Sporting tinha jovens que se calhar tinham mais talento que eu. Eu lembro-me na altura de muita gente falar no Lourenço, por exemplo, no Hugo Viana, no Carlos Martins, em que toda a gente dizia que eles é que iam ser o futuro, e de mim, lá está, de mim era sempre aquele vai bem. Porque diziam então que vamos tinha virar muita a qualidade, pergunta, mas com a cabeça não ia conseguir lá. não ia conseguir chegar lá, mas a verdade é que consegui e continuo na ribalta ainda. Então vou tentar reconstruir então esta pergunta aqui do Lunito78. Na tua perspectiva, né, o que é que tu achas importante para as promessas do Porto hoje em dia, né? Mesmo quem não está na equipa principal, na equipa B, no sub-19, no sub-17, por aí fora, o que é que tu achas importante e o que é que foi importante para ti para tu conseguires virar um jogador profissional com muito sucesso? Olha, as pessoas às vezes falam muito do meu feitio, não é? E da minha personalidade, Não, é verdade. Todos aqueles que eu ouço falar falam muito do meu feitio, que não tenho um feitio fácil. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ouvir os mais velhos. E sempre tentei fazer aquilo que os mais velhos me diziam. Eu lembro-me, por exemplo, quando cheguei ao Sporting, que tinha Pedro Barbosa, tinha Beto, tinha Sapinto, tinha João Pinto, tinha Rui Jorge, tinha o Dimas, tinha N jogadores, né? Tinha quase a seleção portuguesa, a metade da seleção portuguesa jogava no Sporting. Sim. E o que é que eu fiz? Obviamente que o talento tu não o compras e ninguém te vai dar o talento, mas sempre tentei me agarrar às coisas que eles me iam dizendo. E uma coisa que tu tens que aprender é que não podes mudar do dia para a noite. Tens que ser sempre aquilo que tu és. Gostem ou não gostem, és aquilo que tu és. E o problema de muitos jovens hoje em dia é que o mais velho fala para eles e eles viram-te as costas e parece que já sabem tudo. Esse é o problema de muitos jovens. E a gente sabe que numa cabine, quando apanhas
jogadores experientes, maldosos, acabam com a tua carreira num instantinho. Porque tu ainda não tens nome, não tens nada, é muito fácil acabar contigo. Então o que eu digo aos jovens é que hoje são os mais velhos e que vão aproveitando as oportunidades que têm. Ricardo, e tu tiveste esses mais Foi o velhos que eu no Porto, fiz. falaste do Sporting, no Porto, tu até deste um exemplo do Bahia, quando estavas mais nervoso, eu disse, meu, tem calma, fica aqui, não vais fazer nada. Eu tive, e Tiveste são esses duas. exemplos no Porto? Opa, tive e são duas pessoas em que eu vou agradecer para o resto da minha vida, que é o Jorge Costa e ao Vitor. Eu vou-te contar um episódio do Jorge que para ele se calhar é uma coisa simples, é banal, para mim não foi. E foi uma coisa que me marcou até hoje. Na altura do Quadriense, o Quadriense, houve uma altura que andava a dar cabo da minha cabeça, já não sabia se vinha para a esquerda, se ia para o meio, se ia para a frente, se vinha para trás. E andava muito triste e muito embaixo. E o Jorge pegou e veio ter comigo à cabine e disse: Miúdo, hoje vais jantar comigo à minha casa. Pá, eu fiquei a olhar para ele, né? Porque queiras ou não, é o Jorge. Por muito treinos com ele, jogos com ele, é uma referência, é um exemplo para ti. E eu disse: Ok. Fui jantar com ele e ele apresentou-me a sua família e jantei com ele tranquilo. E no fim do jantar, ele perdeu ali algum tempo a dizer muita coisa e a dar-me aquilo que eu precisava, que era a confiança. E a partir daí eu comecei a trabalhar, comecei a fazer o que tinha que fazer e consegui dar a volta ao Quadriense. E pá, há muita gente que às vezes prefere dinheiro, prefere prendas, prefere N de coisas, eu prefiro atitudes. E tu para trabalhares comigo, pá, faz-me boas atitudes, que é a única coisa que eu te peço. E tanto ele como o Vítor são pessoas que me marcaram e que vão ficar comigo para sempre pelas atitudes que sempre tiveram comigo. Porque muitas vezes eu ia perder a minha cabeça e tinha sempre eles ao lado. O Jorge depois acabou por sair, mas ficou o Vítor. Sim. E eu equipava mesmo ao lado do Vítor e muitas vezes ele dizia-me: está calado, não digas isto, faz aquilo. E é o que eu te digo, tu vais aprendendo com essas pessoas que já sabem muita coisa do futebol e que já ganharam muita coisa e que já passaram por muita coisa no futebol. Então eu acho que com a humildade tem que estar sempre contigo. Agora também te digo, humildade a mais também é vaidade. Não? Há muita gente que se faz de coitadinho e depois não é bem assim. E isso às vezes irrita-me, porque de mim sempre falaram da minha personalidade, mas eu sempre fui o que sou. Eu se tiver que falar, falo, e se tiver que fazer, faço. E já tive muitos jogadores em que se faziam uma coisa onde não tem nada a ver com a realidade. E isso aí às vezes irritava-me e continua-me a irritar, mas isso faz parte da vida. Mas é o que eu digo aos jovens: é tu saberes ouvir e saberes aproveitar as oportunidades que tem, porque o talento e a personalidade ninguém te vai dar. Ou Olha, já que tens ou estamos a não tens. falar, sem dúvida, já que estamos a falar de Jorge Costa e Vítor Bahia, tem aqui um episódio junto a perguntar, que é o João Paulo, a perguntar da Taça Intercontinental, se ficaste assustado quando o Bahia desmaiou. Olha, sinceramente eu comecei-me a rir. Juro-te. E depois no autocarro até vinhamos depois dele recuperar e já estar bem, a gente até vinha a brincar com ele e a dizer: ficaste cagado, estavas com medo de ir a penalti, Ele não sei contou, o ele que é, contou. aquelas brincadeiras, mas eu ao início comecei-me a rir, mas depois comecei a perceber que realmente aquilo era sério e que não era normal o Vítor fazer isso, porque jamais o Vítor ia tremer por ir aos penaltis. Um jogador com a experiência dele e com a qualidade que ele tinha, jamais ele ia fazer isso. Mas ao início, achei piada, mas depois comecei a perceber que não era para rir, mas ao início achei piada. Pronto, fica uma memória engraçada lá do Japão. Tens alguma outra memória dessa vitória na Intercontinental? Não. Foi um jogo complicado, não é? Foi um jogo complicado. Lembro-me
do Derlei e do Carlos Alberto quase acastado antes do jogo, um dia Então. antes do jogo. Então, Epá, chatearam, stresses que se passa no dia a dia do futebol. Coisas engraçadas, hoje em dia é engraçado, no momento sim, não na altura foi, mas não tanto, sim. mas lá está, são coisas em que tu vês que o Porto é diferente, porque passasse o que se passasse dentro do clube, não saía nada cá para fora. E ninguém sabia de nada. E a verdade é que tu chateavas com um colega teu, agora, passado 5 minutos, já estava tudo bem dentro de campo. Tu morrias por mim, eu morria por ti. E pá, coisas que se passaram, mas coisas engraçadas, fazem parte do futebol. Há uma coisa que este programa está a dar para perceber, é que houve um ringue montado para a malta em 2011 resolver os problemas. Sim. E que todos os anos havia estas coisas de família mesmo, não é? Estas zangas que eram resolvidas depois fora tudo. Passou-se muita coisa, mas lá está, era coisas que no momento ficava chateado, mas depois dentro de campo não havia cá essas zangas, era tantas vezes que eu em campo perdia a bola e o Jorge Costa de lá atrás só ouvia o cigano, filha da puta, o cigano isto, o cigano aquilo, agora corre para trás e só queres correr para a frente, pá. E levava com cada dura do Jorge que eu às vezes só me apetecia tapar os ouvidos, mas era a maneira dele lidar connosco. Mas a gente sabia que tínhamos ali um amigo e um grande capitão, mas levei muita dura do Jorge. Imagino. Olha, já que estamos ali a Jorge. falar do Carlos Alberto também, não sei se vais dizer se era o Carlos Alberto ou não, mas está aqui a Ana Rita a perguntar qual foi o teu colega de equipa no Futebol Clube do Porto mais maluco? Foi o Carlos Alberto, não? Opa, tive muitos. Mas Deles era eu. Tira-te a ti da equação, era o que eu ia dizer. Um deles era eu. Um deles era eu, mas o Carlos fez coisas que não lembra nem ao diabo. Nem ao diabo. Mas além disso, de loucuras, para mim foi dos melhores jogadores que passaram no Porto. Dava-te prazer vê-lo a treinar e vê-lo a jogar, porque era incrível as qualidades que tinha. Mas lá está, era fantástico, era uma pessoa fantástica, como ainda hoje o é, mas tinha as loucuras dele, eu acho que faz parte da idade, faz parte da vida. Ricardo, vocês têm ali um plantel, que provavelmente é o plantel do meio campo para a frente, mais forte que o Porto teve, ou dos mais fortes, que eras tu, era o Diego, era o Carlos Alberto, o Derlei, Benny McCarthy, Fabiano. Luís Fabiano, sim. Portanto, este é um plantel em que havia esta irreverência, porque o Diego tinha 20 anos, tu tinhas para aí 22, por essa altura, o Carlos Alberto 21, tinha também 21, 22, não é? Por aí, o Carlos Alberto igual, ou seja, juntava-se talento, juntava-se doses de loucura. E depois era o ego, sabes? Era o ego também. Era o ego de cada um, porque um jogava, o outro não jogava. Só que era uma coisa, era algo que havia rivalidade, mas a rivalidade saudável. Para puxar para cima, não é? Para puxar para cima. Obrigava-te a ir para cima. Obrigava-te, porque tu sabias se adormecesses, tinhas um atrás de ti que tinha tanta qualidade que tu, ou se calhar mais, entendes? Por isso não podias adormecer. Então aquilo nos treinos pareciam jogos, os treinos pareciam jogos. Era incrível. E depois, claro, tinhas o Jorge, nós, né, cheio de alegria nas pernas, a querer ir para cima, e ele a dizer: oh miúdo, vai para o outro lado, se não parte uma perna. Coisas destas, porque ele dizia que já estava velhinho, já não estava para correr atrás de ninguém. Mas o Jorge era muito engraçado e tenho recordações fantásticas desse tempo. Imagino que sim. Era fantástico. Olha, está aqui o Tiago Rodrigues a perguntar: tu deste muitas assistências, né? Há muita gente, deste muitas assistências, mas tinhas alguém assim no Porto que desse assim um gozo especial de dar assistências? Está a perguntar assim, algum avançado que desse um gozo especial a assistir? Ou alguns? Tinha assim algum colega de equipa que tu ficavas assim um pouquinho mais feliz? No Porto,
ficava muito feliz quando conseguia, por exemplo, ajudar o Hugo Almeida a fazer golos, porque já tinha uma relação com ele de há muito tempo, das camadas jovens da seleção, e Sim. depois criámos uma amizade muito grande, então ficava super feliz quando conseguia ajudá-lo a fazer golos. Mas eu como extremo tive a sorte durante a minha carreira de ter grandes avançados, que também tornava-me as coisas mais fáceis, porque tu fazes uma grande jogada, cruzas e não tens lá um avançado em que acaba a jogada, não te adianta de nada. E eu sempre tive avançados em que me ajudaram muito, porque é verdade, fazia boas jogadas e grandes cruzamentos, mas tinha avançados com muita qualidade. Não te faltava gente para assistir. Tu não Não. assistias, né? Também marcavas muito, não era só assistir. O que é que preferias? Se tivesses que escolher entre uma assistência e um golo, o que é que era? Era um golo, né? Opa, depende. Eu sou mais de assistir. E se tu fores ver a minha carreira, eu acho que tenho mais assistências do que golos. Mas havia jogos que eu preferia marcar do que assistir. Quais Por eram esses exemplo, jogos? o Benfica Já adorava sabia. marcar. O Benfica, Jesus, eu dava tudo para fazer um gol. Mas adoro assistir e adoro ver os meus colegas felizes por fazerem golos. Olha, Já já que agora que estamos a falar falas de golos, diz, já, eu ia já falar agora aqui que falas nessa marca, Sim, Ricardo, por causa dos golos ao Benfica, certo. concordas, por exemplo, que a tua imagem de Porto, se a tivéssemos que definir, era o golo na Luz, em que tu sentaste o David Luiz numa das tuas melhores épocas, que foi de Josualdo Ferreira, em que o Porto, em dezembro, praticamente os adeptos já cantavam Éramos o campeões. título, não é? Foi no início de dezembro esse jogo. Essa pode ser a tua imagem de marca, marcar na Luz e decidir basicamente o campeonato ainda antes do ano virar? Pode ser, mas também no Dragão fiz um grande gol também no Dragão. Não sei, eu acho que o Benfica, na minha história, vai estar sempre o Benfica, porque eu acabava sempre por prejudicar o Benfica, ou com assistências ou com golos, mas se calhar esse golo deve deve ser o que fica mais na memória dos adeptos cotistas. É este aqui, não é, Aí Rui? está. É É este. este, É, é este. é esse. E claro, uma trivelada Rui, lá para dentro e está feito. Para a alegria do Josualdo. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa: os primeiros 20 minutos desse jogo, 20, 15 minutos, eu só estava a fazer porcaria. Olha, fui bater uma falta, escorreguei, perdi N de bolas no meio campo, só estava a sair tudo ao contrário. Até que, pronto, chegou o momento em que fiz aquilo. Fiz aquele gol e depois aí comecei a ganhar a minha confiança durante o jogo. Mas ao Ainda bem. início só me estava a sair porcaria. Olha, para além desse golo, já que estamos a ver aqui golos teus, e também recebi muitas vezes esta pergunta, tens assim algum golo que guardes com mais carinho pelo Futebol Clube do Porto, sem ser esse do Benfica, não? Opa, todos os golos para mim são especiais. Contra o Benfica Eu tens vou grandes ficar. golos. Tens um coquinho na baliza, que é aquela que é, corta-se para dentro no e... 3-2, no 3-2 Sim, com o gol esse de gol Bruno também é Moraes. muito bom, sim. Mas, É, sei lá, de alguma fase assim, o Kim sofria sofreu sempre contigo. comigo. O Kim sofria sempre. Mas não sei, pá, especial. Eu acho que para mim são todos especiais. Por exemplo, olha, esse contra o Guimarães também é um gol fantástico, em que o Raul agora vai fazer o passe Sim. e eu venho para dentro e meto a bola no ângulo. E tens um livro contra o Braga também. Acho que até foi um jogo que marcaste Dois, 2 livros, não é? É dois, isso, é isso. sim. Um é aos 90 minutos, esse contra o Braga, um é quase sem ângulo aos 90 minutos, lado esquerdo, pé direito, não é? Né? Lá na gaveta. Opa, Tens um contra o Rio Ave no tempo do Adriense, aos 89 minutos com 0-0, uma trivelada magnífica, não é? foi aí que eu comecei a ganhar um bocadinho de espaço com o Adriano. Foi nesse jogo. E depois o jogo em que eu pensava que já não ia ser convocado, ele mete-me a titular, que é contra o Bolonenses.
Olha, este Por isso cabeça é mais raro este. Este é o único. Eu acho que foi o único. Acho que foi o único que eu fiz de cabeça. É bem Não, e provável. fiz um no europeu contra a Croácia. Pois, Claro, exatamente. pelo Porto foi aquele único. De baliza aberta, Sim, mas esse pronto, era cabeça. fácil. Este era difícil. Não, isto aqui já é no teu regresso, não é? Já é a tua segunda vida no Porto. Esse já é a minha segunda. Sim, e no teu regresso tens golos fabulosos ao Nápoles, ao Sevilha, ao Eintracht Frankfurt, Sim, não é? sim. É verdade. Fizeste golos incríveis. Uhum. Também gostei sim, muito de senhor. trabalhar com o Luís Castro. Também foi um treinador que eu gostei de trabalhar com ele. Que é nesse ano em que ainda havia a possibilidade de conquistar. O Porto esteve muito próximo de conquistar as taças ali, meias finais, final, e acabou por não bater certo, por pormenores, não é? Uhum. Foi por pouquinho. Mas olha, já que estamos a falar de golos, Ricardo, está aqui também a Márcia a perguntar se te lembras qual foi o teu último golo pelo Futebol Clube do Porto. Lembras-te? Não me lembro. Então vou-te mostrar. Eu acho que está aqui no final deste vídeo. Então mostra-me lá. Ou melhor, acho que foram dois contra a mesma adversária. Foram dois. Este aqui é o penúltimo. Esse é o Bayern, não é? É. Os teus últimos golos foi contra o Bayern. Foi? Foi. Pois é. Acabei em grande, vês? Acabaste. Acabei em grande. É verdade. Achas que este foi um dos teus melhores jogos pelo Porto, não? Epá, não. Este contra o Bayern? Acho que não. Eu no Porto fiz grandes jogos. Isso é verdade. Grandes jogos. Mas esse obviamente lá está pela importância do jogo, não é? Contra um grande clube como o Bayern, contra uma grande equipa, obviamente que vai ficar na memória, mas não acredito que tenha sido o melhor jogo que eu fiz. Há um golo também importante, estamos aqui a falar de golos, Miguel, que é do Ricardo em Londres contra o Chelsea, em que o Porto esteve a um passo de eliminar o Chelsea de Mourinho, da primeira vez de Mourinho, com o Jesualdo, em que é uma assistência do luxo, não é, Ricardo? E se não tenha acontecido aquele azar de sofrer o golo do Robben logo no início da segunda parte, provavelmente o Chelsea de Mourinho tinha caído ali, não é? Tinha caído e o Mourinho, depois do jogo, ele disse isso. Que ele sabia que aquilo não estava fácil para o lado dele. Mas fizemos um grande jogo e é aquilo que tu dizes. Se não tivéssemos o azar de sofrer aquele primeiro golo, acho que tínhamos tudo para ganhar, porque o Chelsea já não sabia o que é que havia de fazer. Houve uma altura em que os últimos 10 minutos era só bater na frente. O Chelsea só estava a fazer isso, era pegar na bola e meter no Drogba e naqueles avançados. E acabou por ser uma bola dessas no Bala. O Bala com uma bola dessas pelo ar e pronto, lá fez o segundo, mas não estava nada fácil para o Mourinho nesse jogo. E esses 2 anos que tu tiveste com o Jesualdo, quer com o Schalke, quer com o Chelsea, em que tiveram muito próximo de seguir em frente na Champions, são anos em que te fica esse sabor amargo de não ter chegado mais longe na Champions, porque essas equipas do Porto podiam ter cheirado ali qualquer coisa. A mim, eu acho que a toda a gente desse ano ficou ali um sabor amargo, porque todos nós tínhamos consciência que se passássemos esses jogos, as coisas podiam correr bem para o nosso lado. Mas lá está. Por exemplo, com o Schalke a gente fartou-se de falhar golos. Lembro-me uma minha, uma do Tariq. E era o Neuer na baliza, não é? Era o Neuer. Fez defesas incríveis. Aliás, eu acho que ele começa a ser conhecido nesse jogo. É verdade, o melhor jogo eu acho que foi o melhor jogo da vida dele, foi esse. Mas não foi, porque na altura ninguém falava no Neuer. E a partir desse jogo é quando ele dá o pulo para o Bayern. Não é? E defende os penaltis todos, depois no desempate, basicamente. Exatamente. Não, e antes dos penaltis, o que ele fartou-se defender, não é? Sim.
lá que as fez a gelo com os pés e... É mesmo. Eu creio que a imagem do Jornal Notícias, não sei se te lembras, Ricardo, acho que era do Jornal Notícias no dia seguinte, era uma imagem do Neuer todo aberto, braços e pernas, e a defender com a ponta do pé de olhos fechados, uma cabeçada do Tariq que já estava a sair para festejar, não era? Já estava praticamente, era impossível. Foi eu que cruzei o Tariq ao segundo posto. Foi jogos que eu acho que ficam um sabor muito amargo para aquele plantel. Tanto com o Chelsea como com o Schalke. Acho que poderíamos ir mais longe. Esse do Schalke foi terrível. Mas, Rui, tu já estás a roubar muitas perguntas aqui ao pessoal, sabes? Já estás aqui... Entusiasmo. Entusiasmo-se vai por aí fora. É como o Ricardo, sai do primeiro drible, mas vai. Tem que cair, não é, Ricardo? Tem que cair. Olha, Ricardo, está aqui o Fábio Martins a perguntar como é que é a tua relação com o Presidente Pinto da Costa. Eu sei que já falaste muitas vezes sobre isso, o carinho que também tens pelo Presidente, a boa relação que vocês têm, mas está aqui o Fábio Martins 7, olha, gosta, se calhar é por tua causa, que ele tem o 7 no nome. Ele está aqui a perguntar como é que é a relação com o Presidente. A minha relação é normal, não falo com o Presidente todos os dias, mas é uma pessoa especial na minha vida, porque já o disse várias vezes, é uma pessoa que eu tenho um carinho e uma admiração muito grande por ele, por tudo o que fez e tem feito pelo clube, e depois pelas oportunidades que, como também já falámos, pelas oportunidades que me deu de jogar no clube dele e pela confiança que sempre me deu, sempre, até por alguns problemas que eu tive durante, por exemplo, estou-me a lembrar do jogo do Nacional. Ele foi a primeira pessoa a vir me defender, certo, onde muita gente já me estava a matar e a meter na cruz, né? E ele foi das primeiras pessoas a vir me defender, por isso é uma pessoa que vai ficar sempre marcada na minha vida, porque, como já te disse, tenho uma admiração e um carinho muito grande por ele. Muito bem. Rui, eu estava-me aqui a rir, porque o Rubanado, Ricardo, nós ontem tivemos aqui o João Pinto, figura, né? Que é incontornável do Futebol Clube do Porto, e está aqui o mesmo adepto, ontem tivemos este adepto, Rui, o Rubanado, perguntou ao João Pinto onde é que podemos comer bifanas e uma cerveja com o João Pinto. E hoje o mesmo adepto veio aqui perguntar onde é que nós podemos comer bifanas e uma cerveja com o Ricardo. Tu és de comer bifanas? Eu não sei se o Ricardo é tanto de comer bifanas como o João Pinto. Pá, como o João Pinto, não, isso cerveja não, eu não bebo álcool. Eu não bebo álcool, por isso cerveja comigo está fora. Pá, bifanas, onde ele quiser. Ainda bem, né? Onde ele quiser. Ainda bem. É o lote mais próximo, não é? Onde ele quiser a gente come. Olha, mas já nem de propósito, está aqui o Leandro, que era uma pergunta que eu tinha aqui selecionado já. O Leandro estava a perguntar qual era a tua comida preferida. Tens uma comida preferida, já que estamos a falar de bifanas? Bacalhau à Brás. Bacalhau à Brás. Se tivesse que escolher, bacalhau à Brás. É a minha comida preferida. Bem português. Deixa-me ver aqui. Também tinha aqui uma pergunta boa para ti, pá. Deixa ver que eu estava aqui à procura. Não era nada de regressar, pá. E eu sabes que eu passar as perguntas de regressar. Isto é um trabalho. Uma pergunta de adepto depois também. Então faz aí enquanto estou aqui então vou fazer. Estamos a falar de jogos importantes. E eu estava aqui a olhar para alguns apontamentos que fui tirando, para além das coisas naturalmente de memória que vivemos. Eu acho que é um jogo, já falamos do Ricardo vir com o Besiktas ao Dragão. Eu acho que é um jogo especialíssimo do Ricardo, que é, nestes anos em que o Futebol Clube do Porto na Champions League, na fase de grupos, demolia os adversários e chegou depois aos oitavos de final, que é precisamente no Besiktas, antes de alguém do Besiktas imaginar que ia jogar lá o Quaresma. O Porto faz um jogo dificílimo no estádio fabuloso para se jogar, que era o antigo estádio do Besiktas, e o Ricardo faz um gol aos 90 minutos e consegue arrancar uma coisa aos adeptos turcos, que foi aplausos e ofereceu-lhes a camisola, inclusive, não foi, Ricardo? Esse é um jogo que te marcou especialmente, assim, dos jogos fora há pouco falei-te daquele golo na Luz, dos jogos de Liga dos Campeões, tu, num ambiente e numa intensidade que depois vieste a conhecer como aquela que dificilmente reconhece o adversário, a menos que ele seja realmente muito bom, de que forma é que isso te marcou? Marcou-me porque lá está, tu não estás habituado a ir a um estádio, né, fora, a um rival fora, e recebes aplausos
dos adversários, não é? O estádio todo a bater de palmas e a pedir a tua camisola, aquilo para mim marcou-me, porque não é normal no mundo do futebol fazerem isso. O mundo do futebol, o normal é assobiarem-te, é cuspirem-te, é chamarem-te nome, né? Porque foste tu que marcaste o gol. Esse é o normal do futebol. E quando eu comecei a perceber que eles me estavam a bater palmas e que estavam a chamar por mim, eu ao início, sinceramente, eu estava para entrar para o túnel. Não sei se lembras, o túnel era pequeno, ali mesmo Sim. junto aos adeptos. Até que houve uma pessoa do Besiktas, o tradutor, que veio ter comigo e disse: olha, eles estão-te a pedir a camisola e estão a pedir para tu ir lá aos adeptos. Foi quando eu tirei a minha camisola, ofereci lá ao adepto que estava-me lá a pedir a camisola e eles continuaram a bater palmas e a cantar o meu nome. E eu acho que é aí que começa o grande amor deles por mim. Porque depois eu saio do Porto para o Inter e o Jorge já me começa a falar do Besiktas. E epá, só que eu estava longe, mas muito longe de pensar que um dia vinha jogar para a Turquia. Muito longe, porque Ainda tinhas que ser campeão da Europa no Inter antes disso, não é? Tinhas sido campeão do mundo no Porto. não, e o meu pensamento era triunfar nos grandes clubes em que passei, mas não foi possível e depois acabei por vir para aqui e acabei por ser feliz. Olha, Rui, eu não vou contornar esta pergunta, porque há muita gente também a fazer esta pergunta, e é sobre a segunda passagem do Ricardo pelo Porto. Tem aqui muitos adeptos tristes porque tu voltaste a sair do Futebol Clube do Porto. E está aqui o Rafael Mendes, que é um deles, um dos 50 mil que fez esta pergunta, a perguntar-te, Ricardo, o que é que não resultou para depois tu ficares mais anos no Futebol Clube do Porto na segunda passagem? Ele também diz aqui, dava para notar que o Lopetegui não era o teu melhor amigo. Um abraço e que regresses. O que é que não resultou? Do que possas dizer, claro, Ricardo, o que é que achas que não resultou na altura? Não, a única coisa que não resultou foi a opção do treinador. Eu tenho que respeitar isso, é uma opção dele. E eu já disse isso, nunca entendi o porquê dele não ir com a minha cara, nunca lhe fiz mal nenhum, nunca tínhamos estado juntos a trabalhar, né? Nem o conhecia e provavelmente ele também não me conhecia como pessoa. E desde o primeiro dia que ele entrou no clube, eu senti logo que ele não ia com a minha cara. E depois, no segundo ano, sinceramente, não estava mesmo à espera, não estava à espera de sair do Porto e gostou-me. Foi a única vez que eu chorei em casa, em frente à minha família, por me ir embora outra vez, porque pensei que ia acabar no Porto, já tinha as minhas coisas organizadas, a minha mulher na altura engravidou da minha segunda filha com a minha mulher e já tinha tudo programado para continuar no Porto e continuar a minha vida em Portugal. E de um momento para o outro tive que mudar todos os planos que tinha na minha vida. Mas lá está, não desejo mal ao Lopetegui, mas também é uma pessoa que me passa ao lado, sinceramente, passa-me ao lado porque não foi sincero comigo. Muito bem. Talvez notas essa diferença. Há aqui muita comparação dos adeptos entre o Quadriense e o Lopetegui. Perguntam muito dele quem tens mais saudades, mas era essa diferença que já falaste, que o Quadriense sentias que ele era sincero contigo e o Lopetegui não sentiste isso, foi isso? Sim, o Lopetegui nunca senti que ele fosse sincero comigo, pode ser sincero. Enquanto o Quadriense, lá está, tinha as loucuras dele, mas dizia-te aquilo que Sim, pensava. certo. Não andava aqui com rodeios. E eu gosto de pessoas assim, com personalidade, que te digam as coisas na cara, que sejam frontais contigo. Se não jogas porque achas que os outros são melhores que tu, ou porque na tática que eu quero tu não encaixas, que te digam na cara. Agora, pá, para mim a pior coisa que me podem fazer é andar com rodeios. Isso para mim. Mas lá está, eu sempre fiz o meu trabalho e acabei por fazer uma boa época, mesmo assim acabei por fazer uma boa época, com golos, com assistências. Participas em 43 jogos É ainda verdade. e vários golos, sim. E acabei por fazer ainda uma boa época, mas lá está, pelo meu trabalho, por não mandar a toalha ao chão. Porque não era porque... E a minha sorte, e eu digo isto, e
digo-te a ti e digo à família portista que a minha sorte foi que na altura o Brahimi acaba de ir lá para a Copa Africana, porque senão eu não ia ter tantas oportunidades como tive. Olha, já que estamos aqui também em reta final do programa, eu tenho aqui mais um agente infiltrado, alguém que agora está mais perto de ti, sabes? Que eu acho que até agora não treinam juntos, não é? Porque estão, mas os treinos devem estar a voltar. Eu vou colocar aqui este agente infiltrado, que ele quis meter contigo também, que é o Jorge, é um jogador formado no Futebol Clube do Porto, jogou pela equipa principal do Futebol Clube do Porto. Ele está aqui a dizer como é que te sentes depois de levares umas porradas minhas nos treinos. Isto é verdade? Levas muita porrada dele? Não? Às vezes, a sorte dele é que eu gosto dele, porque às vezes fico seco com ele. Às vezes eu digo, lá, vais-me dar porrada a mim, dá aos turcos, mano. Vais-me dar a mim. Não, mas é uma excelente pessoa, é muito bom jogador e desejo-lhe a maior sorte do mundo e tudo o que eu lhe puder ajudá-lo, vou ajudá-lo porque merece. É um grande profissional e tem qualidade e é aquele jogador mesmo a Porto. Ele não olha a caras, armas tinha artista, ele vira-te. Ou passa a bola e não passas tu, ou então passas tu e não passa a bola. Ele é assim, é fantástico, é uma pessoa fantástica. Olha, também neste programa, a pergunta que fazem sempre é tentar que tu apontes dedos. Como é que eu vou explicar isto? Querem que tu digas, está aqui a Rosana a perguntar, quem era o jogador no balneário na altura que era o mais mal vestido, não? O pior, com menos estilo. Já que te reconhecem tanto estilo, identifica aí um que para ti não tinha estilo nenhum. É o que ela te pede. Não vou falar e não. Mas pensaste em algum? Pensaste? Deu para ver. Não, pensei muito, mas não vou dizer. Então diz um que para ti tinha estilo. Não diz ao contrário. Um que achas que chegava perto de ti. Ali. O Vítor tinha muito estilo. Tinha e continua a ter, para mim continua a ter muito estilo. Mas assim, pá, que eu admirasse o único era o Vítor. Era o único que acompanhava ali a tua onda em termos de estilo, era? Não, a minha onda não, porque isso cada um tem o seu gosto, mas o que eu admirava de o ver a vestir era o Vítor. Acho que tudo que ele metia caía bem. Havia jogadores que metiam muitas marcas, mas aquilo tudo espremido não saiu uma gota. Por isso ficamos só no Vítor para eu não cair para os outros lados. Pronto, está bem respondido. Discriminação positiva. Estamos em reta final do programa, já estamos aqui quase a 1h30 a falar, só com o Ricardo. Nós às vezes fazemos 2 horas de programa, mas é com 4 convidados, né? Hoje foi o Ricardo a dar sozinho aqui. É que havia tantas perguntas dos adeptos e nós ainda nos metemos aqui no meio, não é? Que... Sim, havia muitas mesmo. Malta, eu tentei ler o máximo possível, desculpa a quem não li, não dá para ler todas, infelizmente. Mas, Rui, achas que há assim algum assunto que ainda queiras abordar nesta conversa, não, para terminar isto? Não, eu estava aqui, volta e meia, vou dando aqui uma olhadela para os apontamentos que tirei. E basicamente, olha, uma pergunta que eu acho que ainda não foi feita, e no meio de tantos títulos que o Ricardo ganhou no Futebol Clube do Porto, felizmente, porque o Ricardo é tricampeão no Porto, 2006, 2007, 2008, qual foi a festa, mais o campeão do mundo, mais as supertaças, taça contra o Vitória, qual foi a festa que tu mais gostaste? Aquele campeonato em que, no relevado ou cá fora, qual foi assim a festa que mais te preencheu? Ou festa é festa? Não, eu sinceramente acho que todas me preencheram. Agora, se calhar a minha primeira, com o Quadriense, porque era o meu primeiro título pelo Porto. E foi, o título em Penafiel, não é? O título em Penafiel, depois a festa em casa com Vitória, não é? Sim. E se calhar essa foi a que mais marcou, porque lá está, por ser o meu primeiro campeonato pelo Porto. Mas obviamente que festa é festa e
e todas elas são especiais, mas a primeira marcou-me porque via a cidade, é incrível. Festejares ali, festejares um título aí no Porto é incrível. É incrível. Os adeptos são fantásticos. Rui, eu tinha aqui uma engraçada, mas eu acho que já sei qual é a resposta. Não sei se vai ao encontro também do Josualdo, que é o Pi Macedo. Oh, Ricardo, está aqui a perguntar se tivesse que escolher um treinador para te treinar durante a tua carreira toda, dos que tiveste, quem era? Era o Josualdo? Opa, se calhar a carreira toda depois é difícil, Era porque chato. chegas a um... Não é questão de ser chato, é que tu chegas a um ponto em que sabes que vais jogar sempre e depois perdes um bocado aquela pica de teres que fazer mais Sim. e mais. Então quem é que tu Por escolhias? isso Se tivesse que escolher um para difícil, treinar mas a carreira toda? não, obviamente desses todos, se calhar escolhia o Jesualdo, sem dúvida. Sim. Mas eu acho que chega a um ponto em que cansa da parte do treinador e da parte do jogador, porque acho que tantos anos, e eu já tenho quase 20 anos de carreira, já viste que há 20 anos ele vai sempre com a mesma pessoa. Não, Eu acho. Não, Ricardo, ou o professor ficava irreverente, ou tu ficavas demasiado sério, não é? Portanto... Exatamente, porque chega a um ponto em que tu sabes, tens a confiança do treinador, tens a admiração do treinador e vais perdendo aquela pica de teres que treinar bem, de teres que entrar no campo e saberes que tens que jogar bem para... Começa-te a faltar Exatamente, perdes aquela pica que tens que ter no dia-a-dia com os treinadores, porque tu é que tens que conquistar a confiança dos treinadores. E acho que isso é a essência do futebol. Olha, também tenho aqui mais algumas que eu estava a esquecer, que é do Rafael Morgado. Ele está-te a perguntar, Ricardo, se tu achas que ainda tens essa vontade também de participar no europeu que agora foi adiado para 2021. Tens esse objetivo na cabeça? Não tenho. Sinceramente não tenho. Deixei de ser convocado para a seleção depois do Mundial. Não percebi muito bem porquê. mas é algo que eu respeito. As coisas vão mudando. Há que apostar nos jovens e temos jovens com muita qualidade e têm que ter oportunidades, sem dúvida. Ricardo, mas não sabemos o dia da manhã, não é? Ou seja, tu algum dia vais renunciar à seleção ou vais estar sempre disponível? Não, eu vou estar sempre disponível. Se acharem que eu posso ajudar, eu estarei por aqui, mas é algo que não estou a pensar, porque não fiz nenhum jogo de apuramento, não fiz nada. Por isso também acho que não fazia sentido agora há mais um aninho, não é? Há mais um aninho agora. Se voltar, as coisas mudam muito, pá. Sim, se voltar para o Porto, quem sabe? Não sei, mas é algo que eu sinceramente não passa para a cabeça. Muito bem. Olha, já que estamos a falar nisso, também tenho aqui muitas perguntas. Se tens assim uma meta de idade, de jogares até alguma idade, tu estás bem, não é? Estás magrinho, sequinho, forte. Estivemos aqui a falar com o Hulk, que também ele até mostrou a barriga dele e tudo, aqui em direto, a mostrar que estava forte fisicamente. Mas tu sentes-te bem, não é? Quando te sentes bem, vais continuar a jogar. Eu sinto muito bem, enquanto eu sentir que ainda posso dar algo ao futebol, vou continuar. Quando eu acordar sem aquela vontade de treinar ou aquele entusiasmo do dia a dia e sentir-me que já estou muito cansado, então aí eu próprio falo com o presidente onde esteja e acabo, porque não vou estar a iludir ninguém. Coisa que eu não gosto é de iludir e estarem-me a pagar e eu não estar a render dentro de campo, acho que não faz sentido. Claro que sim. Olha, vamos mesmo terminar esta conversa. Muito obrigado primeiro por esta conversa, foi espetacular. Obrigado também pela tua sinceridade que te caracteriza sempre e isso nunca vai fugir de ti. Mas olha, antes de terminarmos, ia-te pedir uma mensagem a todos esses milhares de portistas que estiveram a ver esta conversa, que também estiveram aqui para matar saudades tuas. Que mensagem é que queres deixar no final deste programa? Fácil, é uma mensagem fácil. Agradecer-lhes pelo carinho, pelo amor que continuam ainda a terem por mim
E quem sabe um dia eu possa estar no Porto outra vez, mas que era Sim, uma mas coisa que eu gostava, só o futuro dirá, não é? mas isso ao futuro dirá, mas que continuem sempre a apoiar o clube como têm sempre apoiado, porque acho que o clube sem eles não é clube. E, e que e mais uma vez obrigado por terem essa admiração por mim e eu estou bastante grato a eles por tudo o que sempre me deram e continuam a dar. Olha, muito obrigado da nossa parte por E teres vindo obrigado cá. a vocês. Foi espetacular, Obrigado, estiveste aqui 1 hora e meia connosco. Grandes recordações. Foi mesmo espetacular para recordar algumas coisas. Espero que os adeptos também estejam satisfeitos, né, com as perguntas. Foi tudo vosso, quase tudo. O Rui meteu-se ali com vocês, mas pronto, vamos desculpar o Rui. O Rui tirou-vos algumas perguntas. Tirou ali algum protagonismo, mas pronto, já sabem, foi assim, foi assim. Olha, Ricardo, um abraço. Um abraço, um abraço. grande. Um abraço, À tua família Ricardo. também, um abraço. Lá vai ele, Tchau. lá vai o Ricardo embora. Vamos tirar aqui o Ricardo e ficamos nós, Rui. Foi uma conversa Eu tive aqui sincera, né? Ao estilo Claro, do eu também Quaresma, tirei aqui um bocadinho o privilégio da idade, ainda tem que ser um posto, não é? Apesar de tudo, ainda era o mais velho no programa. Olha, mas o que é que achaste desta conversa? Opa, foi uma delícia. Repara que hoje também, eu acho que foi importante perceber que os adeptos interagem muito e gostam de interagir. Nós, nos programas, tentamos fazer sempre aquela ronda de perguntas, existem sempre muitas perguntas, mas também entendemos que hoje era aquele dia em que os adeptos eram mais protagonistas. E o Ricardo, respondendo da forma que respondeu, houve momentos sérios nesta claro, nossa conversa e de excelentes reflexões, quer sobre o futebol atual, quer sobre a forma como o futebol evoluiu e como o próprio Ricardo evoluiu, e portanto eu acho que todos podemos também aprender. Repara que nós às vezes dizemos, no passado, mas o passado tanto pode ser 87, 84, como 2008, como 2014, como pode ser ontem. Aprendemos sempre, aprendemos com o presente e aprendemos com o passado. E o próprio Ricardo aqui, ao demonstrar e ao falar várias vezes naquilo que foi aprendendo e que se foi também obrigando a moldar, porque nós dependemos sempre de quem está ao nosso lado, não fazemos nada sozinhos, e eu acho que foi muito interessante ouvir o Ricardo desde a sua conversa, desde o seu início de irreverente, digamos assim, até hoje, sem perder a identidade, porque até na forma como nos responde percebe-se bem essa honestidade e essa irreverência positiva. Quando falo em irreverência é sempre pela positiva, mas a própria forma como a vida nos molda e como a idade também nos molda. Eu acho que foi uma conversa extremamente interessante também nessa perspectiva. Sem dúvida. E olha, e amanhã cá estamos outra vez, não é? Amanhã cá estamos com avançamos? Sim, avançamos. Avançamos com uma dupla que eu acho que é a dupla que mais anos tem de futebol, se contarmos os anos que se conhecem fora do relevado, dentro do relevado, antes do Porto, depois do Porto, atualmente são campeões do mundo pelo Porto, recentemente numa nova modalidade. Eu acho que por estas dicas já se percebe quem é, não é? Queres tu dizer quem é? É Raul Meireles e Bozinho, não é? Como é óbvio. Muito bem, no nosso horário da semana, exatamente, que é para dar tempo a quem também trabalha, porque durante a semana, naturalmente, quem trabalha, ter tempo de chegar às suas casas, onde estamos nós, na maioria, também a fazer teletrabalho, mas quem tem que trabalhar fora e tem aquele horário que lhes permite chegar por volta de fim da tarde a casa, possa acompanhar. Portanto, horário de semana, a partir da manhã de novo, 18h15, com o Raul e o Bozinho. Eu acho que vai ser uma conversa interessantíssima, porque eu acho que aqui estamos a falar de... Eu não sei se almas gêmeas, podemos lhe colocar esta questão, mas alguém que se dá muito bem e que se conhece há tantos anos, que eu acho que vai ser uma conversa também. Não sei quanto tempo vamos ficar aqui. Eu geralmente engano-os sempre, digo sempre que é assim coisa para 1 hora e às vezes são 2 até ultrapasse. Mas olha, um abraço então. Até amanhã. Um abraço, até amanhã para mais um Futebol Clube do Porto em Casa. Lá vai o Rui e ficamos nós. Espero que vocês tenham gostado desta conversa com o Ricardo Quaresma, que foi uma conversa vossa. As perguntas foram todas vossas. Peço mais uma vez desculpa por não conseguir ler todas, não consigo mesmo. Foram milhares e milhares de perguntas. Tentei ler o máximo possível, mas espero que vocês tenham gostado de rever aqui também o Ricardo Quaresma. E amanhã, Bozingua e Raul Meireles. Aí está, aqui em baixo.
às 18h15, horário normal do Futebol Clube do Porto em casa. Por isso, um abraço para todos vocês. Espero que tenha ido um bocadinho do Futebol Clube do Porto e também de alegria até a vossa casa. E amanhã temos encontro marcado novamente às 18h15. Por isso, até amanhã.